Olá, meu nome é Sérgio Rodrigues, eu sou apaixonado por flautas e hoje eu vou apresentar para vocês 5 diferenças entre as ocarinas e as flautas tradicionais. Diferença número 1, material. As ocarinas normalmente elas são fabricadas em cerâmica, pedra, terracota e também tem alguns materiais alternativos como madeira ou então plástico, resina ABS, por exemplo. Já as flautas tradicionais elas costumam ser fabricadas em bambu, em madeira e em alguns casos nós vamos ter aí alguns materiais alternativos como resina ABS também ou então PVC e esse tipo de coisa. Diferença número 2, classificação. As duas são consideradas como flautas, porém as ocarinas são consideradas como flautas globulares, pelo formato mesmo, tá? Flautas globulares. E as ocarinas sempre têm que ter um bisel, esse local para você soprar. Se ela não tem um bisel, ela não é considerada como ocarina. Por exemplo, este aqui é um chum. O chum também é uma flauta globular, porém como ela tem a embocadura livre, ela não é chamada de ocarina, é chamada de chum, que é específico chinês. Já as flautas, elas são classificadas como flautas de tubo, como o nome já diz, e a grande maioria vai ser de embocadura livre. Porém, você também tem flautas com bisel, como a flauta doce, por exemplo, ou então a tin whistle, que é aquela flauta irlandesa, Diferença número 3, ondas sonoras. Pelo formato delas, pela classificação, vocês já podem imaginar que elas vão ter diferenças também na produção do som. Vamos lá. A ocarina, quando você vai soprar, você sopra pelo bisel e aí você vai atingir essa chamada plataforma sonora ou rampa sonora e aí você vai soprar para poder entrar parte dentro da câmara dela e parte do ar vai sair. Quando você sopra a ocarina, pelo formato globular, você vai produzir ondas chamadas ondas senoidais, ou seja, são ondas mais irregulares e que vão bater dentro do tubo. E assim que sair, mais ou menos pelo mesmo lugar onde entrou, ela vai produzir o som. Já as flautas de tubo, elas têm ondas diferentes, as ondas sonoras são diferentes. Ela vai produzir, quando você sopra, atingindo aqui a plataforma sonora, você vai fazer com que o ar entre, e você vai produzir ondas longitudinais e, consequentemente, ondas estacionárias. Parte vai ser desprezada e parte vai voltar produzindo som aqui. Diferença número 4, digitação. Se as ondas sonoras produzidas são diferentes, consequentemente, nós vamos ter digitações diferentes também. Nas ocarinas, como elas têm ondas senoidais, o que vai acontecer? Quanto mais você tampa os furos, mais grave fica o som. Quanto mais você destampa os furos, mais agudo fica o som. Isso significa que a ocarina nós temos digitações que são consideradas como padrão, mas é simplesmente uma normativa para seguir. Mas como quanto mais você tampa e mais você destampa, você vai deixar mais grave ou mais agudo, isso significa que essa posição aqui, por exemplo, é uma posição de si, mas eu posso fazer essa mesma nota fazendo uma posição diferente. Então eu faço aqui um si dessa maneira, ou eu faço um dó bemol, digamos assim, que aí eu consigo produzir o si. Então a ocarina, o importante não é a ordem da digitação em si, é o número de furos e o tamanho de furos que você vai tampar que vai garantir a nota que você quer. Já a digitação na flauta de tubo faz totalmente a diferença. Então, por exemplo, quando você tem essa posição aqui de todos os tubos fechados e você vai soprar, você vai produzir uma nota. Quando você destampa esse primeiro furo, você vai produzir uma nota um pouco mais aguda. Se você tampa e destampa o último furo, apesar de ser apenas um furo, a ordem vai interferir diretamente, porque estamos falando de ondas longitudinais e, consequentemente, a produção de ondas estacionárias. Então, se as suas ondas longitudinais elas vão produzir aquele nódulo específico naquela região que vai bater aqui pelo comprimento da flauta, vai bater aqui, vai produzir um Lá, por exemplo, nessa flauta de sol. Se você destampa esse daqui de cima, pelo formato das ondas, na verdade você vai ter aqui um sol mais agudo. Então aqui nessa flauta, isso aqui é um sol mais grave, isso aqui é um sol mais agudo. Isso aqui é um lá. Então não é só simplesmente tampar e destampar os furos. Na flauta de tubo, a ordem da digitação influencia diretamente. Diferença número 5,
E por último, se as ondas sonoras são produzidas de maneira diferente e se a digitação também é diferente, isso vai ter influência direta também na extensão, na quantidade de notas que você vai ter. As ocarinas, elas têm ondas senoidais. Como elas têm ondas senoidais, isso significa que são ondas mais irregulares e que preenchem a câmara e que, portanto, soprando mais ou menos não vai alterar. Então, numa ocarina tradicional, você vai ter, por exemplo, 12 furos. Isso significa que você vai ter 13 notas. Se você tem uma ocarina, por exemplo, como essa aqui, que é de 6 furos, se ela fosse de 4 furos, quanto mais você tampa, mais grave, quanto mais você destampa, mais agudo. E pela combinação, que é uma combinação limitada, você vai ter as suas notas. Isso significa que em uma ocarina de 4 furos, você vai ter uma oitava. Se você tem uma ocarina de 6 furos, tem essas duas extras aqui, você já vai ter uma oitava e mais 2 notas. Então, 4 furos costuma ter 8 notas, 6 furos nós temos 10 notas, 10 furos 11 notas, 13 furos 12 furos 13 notas, e por isso que a gente costuma ter as ocarinas duplas ou triplas. Essa aqui é uma tripla, por exemplo. Nós temos 3 locais para soprar. Por quê? Porque dessa forma você garante de ter extensão. A ocarina ela vai ter uma limitação maior. Você não consegue oitavar. O pessoal da flauta sabe do que eu estou falando. Você não consegue oitavar. A ocarina ela é muito delicada em termos da produção de som. Você tem que ter um sopro exato para garantir a afinação de cada nota. Quanto mais grave, mais suave, e quanto mais agudo, mais forte o seu sopro. Se você sopra diferente, mais fraco ou mais forte em uma mesma nota, você não muda essa nota, você vai desafinar, mas você não vai fazer com que ela suba uma oitava ou não, porque são ondas senoidais. Já em relação à extensão das flautas tradicionais, elas vão ter uma maior extensão por causa das ondas longitudinais e produzindo também as ondas estacionárias. Então, com apenas 6 furos aqui, você já consegue produzir, né, a sua escala diatônica, por exemplo, mas também, se você soprar um pouco mais forte, você vai mudar as suas ondas longitudinais e as suas ondas estacionárias, e, consequentemente, você vai conseguir oitavar, fazendo os nossos harmônicos, né? O segundo, o quarto harmônico e assim por diante. Então, quando eu faço essa posição e sopro, eu tenho o sol, por exemplo. Mas se eu faço essa mesma posição e sopro com o dobro de pressão de ar, eu vou ter um sol agudo. Então, vamos comparar. Essa ocarina aqui, por exemplo, está afinada em dó. Isso aqui vai ser um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Aí teria, se fosse simples, mi e fá, né? Nesse caso aqui seria só o ré sustenido. Do ré, eu já passo para cá. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Significa que eu preciso de ter pelo menos uma ocarina dupla para eu ter 2 oitavas. Já numa flauta você vai conseguir fazer 2 oitavas fácil, numa flauta com 6 furos. Então a extensão da flauta tende a ser maior por causa disso. A ocarina você tem que produzir ocarinas duplas ou triplas para conseguir fazer isso. E aí, você já conhecia essas 5 diferenças? Se você gostou, clica em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente os seus amigos que são apaixonados por flautas. Até a próxima!